O controle difuso de constitucionalidade, também denominado controle incidental, concreto, por via de exceção ou defesa, constitui uma das formas clássicas de fiscalização da compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição, caracterizando-se pela possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, no exercício da jurisdição comum e diante de um caso concreto submetido à sua apreciação, deixar de aplicar uma norma que considere incompatível com a Constituição Federal, assegurando a supremacia constitucional no âmbito da solução de litígios individuais ou coletivos. Esse modelo possui origem histórica no sistema norte-americano, especialmente a partir do célebre julgamento do caso Marbury vs. Madison, decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803 sob a liderança do Chief Justice John Marshall. Ocasião em que se consolidou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário interpretar a Constituição e afastar a incidência de leis incompatíveis com ela. No Brasil, o controle difuso foi incorporado desde a Constituição de 1891, inspirada no constitucionalismo norte-americano, e permanece até hoje como um dos pilares do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, coexistindo com o controle concentrado. Sua principal característica consiste no fato de que a discussão acerca da constitucionalidade surge incidentalmente dentro de um processo judicial cujo objeto principal não é propriamente a declaração de inconstitucionalidade da norma, mas sim a solução de uma controvérsia concreta envolvendo direitos subjetivos das partes. Assim, a questão constitucional aparece como fundamento necessário para a resolução da lide, funcionando como questão prejudicial ao julgamento do mérito principal. Diferentemente do controle concentrado, em que determinadas ações possuem como objeto central a fiscalização abstrata da constitucionalidade da norma. No controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade é apenas um meio para solucionar o conflito apresentado em juízo. Isso significa que qualquer parte interessada pode suscitar a inconstitucionalidade da norma no curso do processo, podendo fazê-lo o autor, o réu, o Ministério Público, terceiros intervenientes e até mesmo o magistrado, de ofício, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A competência para exercer o controle difuso é amplíssima, alcançando todos os órgãos do Poder Judiciário, desde o juiz singular até os tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, quando atua em processos subjetivos de sua competência originária ou recursal. Em razão dessa amplitude, o controle difuso é considerado um mecanismo democrático de proteção da supremacia constitucional, pois permite que qualquer cidadão, ao discutir seus direitos em juízo, provoque indiretamente a análise da compatibilidade de determinada norma com a Constituição. A ideia central do controle difuso repousa na premissa de que nenhuma lei ou ato normativo pode prevalecer se contrariar a Constituição, que ocupa posição hierarquicamente superior no ordenamento jurídico, funcionando como fundamento de validade de todas as demais normas. Quando o magistrado reconhece a incompatibilidade entre a norma infraconstitucional e a Constituição, ele afasta a aplicação da norma ao caso concreto, preservando a supremacia constitucional e garantindo a integridade do sistema jurídico. Nesse contexto, é importante destacar que o juiz não revoga nem anula formalmente a lei, ele apenas deixa de aplicá-la naquele caso específico, considerando-a inapta para produzir efeitos em razão de sua desconformidade constitucional. O controle difuso está intimamente ligado ao chamado caso concreto, uma vez que sua instauração depende da existência de uma controvérsia judicial efetiva submetida à apreciação do Poder Judiciário. Não se admite, nesse modelo, discussão abstrata ou meramente teórica sobre a constitucionalidade da norma. É indispensável que haja uma lide real, com partes determinadas, pretensão resistida e necessidade de prestação jurisdicional. A questão constitucional surge de forma incidental, isto é, como ponto necessário à solução do conflito principal. Por exemplo, imagine-se um cidadão que ajuiza ação contra a cobrança de determinado tributo instituído por lei municipal, alegando que a referida lei viola princípios constitucionais tributários, como a legalidade, a anterioridade ou a isonomia. Nesse caso, o objeto principal da demanda será a desconstituição da cobrança tributária ou a restituição de valores pagos, enquanto a análise da constitucionalidade da lei funcionará como fundamento para o julgamento do pedido. O juiz, ao apreciar a causa, poderá concluir que a norma tributária é incompatível com a Constituição e,
por isso, afastar sua aplicação à situação concreta submetida a julgamento. Outro exemplo clássico envolve ações penais nas quais a defesa sustenta a inconstitucionalidade de determinado tipo penal ou de regras processuais aplicadas ao acusado. Também em ações trabalhistas, previdenciárias, administrativas ou cíveis pode surgir incidentalmente questão constitucional. A exigência de caso concreto evidencia a natureza subjetiva do controle difuso, pois a discussão constitucional está vinculada à tutela de direitos específicos das partes envolvidas no processo. Em razão dessa característica, a decisão proferida no controle difuso, como regra geral, produz efeitos apenas entre as partes litigantes, não retirando automaticamente a norma do ordenamento jurídico. A lei continua formalmente existente e aplicável a outras situações até que eventualmente seja declarada inconstitucional em controle concentrado ou tenha sua execução suspensa pelo Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal. Outro aspecto fundamental do controle difuso diz respeito à chamada cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Segundo esse dispositivo, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Trata-se de importante garantia institucional destinada a preservar a estabilidade do ordenamento jurídico e evitar que órgãos fracionários dos tribunais, como turmas, câmaras ou seções, afastem a aplicação de lei sem observância de um quórum qualificado. A reserva de plenário busca conferir maior solenidade, cautela e legitimidade às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelos tribunais, reconhecendo a gravidade institucional de afastar a incidência de ato normativo emanado dos poderes constituídos. Assim, embora qualquer juiz singular possa exercer controle difuso livremente, os tribunais estão sujeitos à exigência constitucional de submissão da questão ao plenário ou órgão especial quando houver necessidade de declarar a inconstitucionalidade da norma. Isso significa que um órgão fracionário não pode, por conta própria, declarar a inconstitucionalidade de uma lei sem observar o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição. Caso considere a norma inconstitucional, deverá suscitar incidente para apreciação pelo plenário ou órgão especial do tribunal. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu importantes nuances acerca da aplicação da cláusula de reserva de plenário. A súmula vinculante número 10 dispõe que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Isso significa que não basta evitar a expressão formal "declaro a inconstitucionalidade", sempre que o órgão fracionário deixar de aplicar a norma por entendê-la incompatível com a Constituição, estará incidindo a exigência do artigo 97. Contudo, a jurisprudência também admite exceções importantes. Não haverá necessidade de observância da reserva de plenário quando o próprio plenário do Tribunal ou o Supremo Tribunal Federal já tiver declarado a inconstitucionalidade da norma anteriormente. Hipótese em que o órgão fracionário apenas aplicará entendimento já consolidado. Igualmente, se o órgão fracionário interpretar a norma em conformidade com a Constituição sem afastar sua incidência, não haverá ofensa ao artigo 97. A reserva de plenário possui grande relevância prática porque assegura coerência jurisprudencial e evita decisões fragmentadas dentro dos tribunais. Além disso, fortalece a segurança jurídica ao exigir deliberação ampliada antes do afastamento de leis regularmente aprovadas pelos poderes legislativo e executivo. No âmbito procedimental, muitos códigos processuais disciplinam mecanismos específicos para operacionalizar a cláusula de reserva de plenário, como o incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no Código de Processo Civil. Quando uma turma ou câmara entende necessária a declaração de inconstitucionalidade para julgar determinado caso, suspende-se o julgamento e remete-se a questão ao plenário ou órgão especial, que decidirá exclusivamente a matéria constitucional. Após essa deliberação, o órgão fracionário retoma o julgamento da causa aplicando a decisão firmada pelo colegiado ampliado. Outro tema central relacionado ao controle difuso refere-se aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Tradicionalmente, a doutrina afirma que as decisões proferidas em controle difuso possuem efeitos inter partes, isto é,
limitados às partes do processo em que a questão constitucional foi discutida. Isso decorre da natureza subjetiva e incidental desse modelo de controle, voltado à solução de casos concretos. Assim, quando um juiz ou tribunal afasta a aplicação de determinada norma por considerá-la inconstitucional, a decisão beneficia apenas os litigantes envolvidos naquela relação processual, sem eliminar formalmente a validade da lei perante terceiros.